Fala pessoal, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam muito bem. Estamos aí de volta com mais um episódio dos Amigos da Eólica e hoje aqui a segunda parte da nossa entrevista aqui com nosso querido Franco Almada. Vamos lá, vamos dar sequência nas perguntas aqui, tem muito conhecimento para você adquirir. Vamos lá, Rômulo. Vem conosco, vai ser potência, hein? Existe eu não vou dizer que é um mantra, nem vou dizer que é um inconsciente coletivo, mas eu acho que todos nós já escutamos alguma vez na vida de negue até a morte, negue até a morte, negue até a morte, em relação a várias coisas na vida, principalmente em relação à fidelidade. Principalmente em relação à fidelidade. E esse mantra, às vezes, permeia as relações empresariais, permeia as relações entre empregador e empregado, não fica só na esfera do relacionamento. Do relacionamento que eu digo, homem, mulher. E para quebrar isso, você tem que vir com outros princípios, que é uma reconstrução. Então, assim, esse lance de negar até a morte é muito pesado, porque isso vai frontalmente contra a verdade. Porque quando se diz para alguém negar uma mentira até a morte, para ver se ela se torna uma verdade, tá querendo dizer que você tem que defender uma mentira. Então, qual é o princípio que lhe conduz? É a verdade ou é a mentira? E na verdade, o que a gente estava falando aqui é que existem alguns advogados que até induzem a mentira. Não fale isso aqui não. É melhor você falar isso aqui. Porque se você falar isso aqui, então, né, como o doutor estava explicando aqui, você vê a situação, ouve e em alguns casos você decide não representar. A gente falando isso aqui, às vezes pode parecer para quem está escutando, mas isso aí quer ser o santo, sim, não faz nada de errado. Até quero ser santo, acho que isso não é desmérito não, querer ser santo, mas a questão não é essa. Eu vou dar alguns exemplos aqui que eu acho que fica claro. Uma vez eu estava defendendo uma cliente e ela foi posta por justa causa por atestado médico falso. Boa. A questão era essa. E aí ela falou assim, doutor, esse atestado não é falso. Eu fui no local e fui atendida por essa pessoa que estava lá no local. Foi, tá certo. E aí eu tenho que ficar com essa verdade dessa minha cliente. Ok. Juiz, o atestado não é falso. Ela foi assim. Mandaram chamar a médica. A médica falou, se eu não dei esse atestado, a letra não é minha, essa assinatura não é minha. Aí eu sentei com a minha cliente. Doutor, eu fui lá e foi assim. Aí eu peguei e falei com o juiz. Doutor, ela foi lá e falou, pois eu chame a médica para depor aqui. Aí a médica não veio depor. Aí ficamos assim meio ressabiados. Por que essa médica não veio depor? O juiz, que era um cara muito investigador, mandou marcar audiência na casa da médica. A médica justificou que estava grávida, gravidez de risco e tal. O juiz mandou marcar audiência na casa da médica. Eu lembro, hoje o juiz é desembargador. Não podia ser digital a audiência. Hoje em dia mudou a pandemia, né? Isso aí eu tô falando coisa de 12 anos, 13 anos atrás. Hoje em dia seria digital. Hoje em dia provavelmente seria. Foi algo interessante que mudou com a pandemia, não? Exatamente. Aí fomos lá para casa dela, casa da médica. Conversa vai, conversa vem. O que é que descobrimos? Que a secretária da médica estava se passando por ela, fazendo atendimentos, cobrando e não repassando o valor para a médica. Jesus Cristo. Ou seja, o atestado era falso, mas minha cliente não estava mentindo. Tá entendendo? E aí, você tem que ter muito feeling para confiar nessa história. E eu não digo nem confiar, é aceitar. Não deu vontade de uma dura na cliente, doutor? De falar, você me fala a verdade. Me fala a verdade, porque isso aqui, tal. Mas foi descoberto isso. No final das contas, fizemos um acordo. Olha aí. A empresa viu que reconheceu, mas a relação já estava de um jeito que, depois disso, não dava para a pessoa trabalhar mais lá. Sim. E fizeram um acordo de demissão nesse sentido. Então, assim, veja que qual é a verdade. Algum advogado, o cara pode estar pensando, pô, aquele advogado ali, fila da mãe, está defendendo uma bandido. Uma pessoa bandida que fez dessa, atestado médico falso. E a médica falando que é falso, etc. e tal. Mas qual é a verdade, né? Então,
Isso é só um exemplo de Sim. muitos. Ou seja, despersonalizou uma criminosa e personalizou outra, não foi? Exatamente. No final, Era a secretária da médica, era a a secretária criminosa. que estava com esse problema. Então, assim, na vida do advogado, tem muito disso, né? Então, assim, lógico que eu não vou dizer aqui que eu estou numa defesa para um cliente meu e eu vou colocar lá tudo que eu sei que o cliente fez de errado. Não, eu como advogado eu vou ter um filtro do que é que eu vou falar e do que é que eu não vou falar. É igual uma conversa dessa aqui, tem coisa que cabe na conversa, tem coisa que não cabe. Então é o mesmo filtro que você vai, de uma maneira técnica, fazer a defesa. Tem um assunto aqui que eu acho que é um assunto que deve ser interesse de muitos empresários e também de muitos funcionários. Como hoje em dia as empresas, empregados, empregadores devem se comportar para evitar situações de assédio moral, assédio sexual, em relação à legislação trabalhista. Como se prevenir disso, empresários, empregadores? E talvez como agir quando Como se acontecer. prevenir disso também empregados, funcionários, colaboradores, né? Como devemos fazer para que nós tenhamos uma gestão transparente e que não deixe dúvidas no ar? Rapaz, uma coisa que eu digo para você, se você for homem, viu? Você fique mais alerta do que nunca, porque realmente hoje tá uma situação onde você pode realmente se complicar por qualquer ou pequenos mal-entendidos, né? Então, assim, o empregador, e aqui eu vou forçar aqui até com o risco de, o homem é igual a mulher, eu acho que nesse sentido não. Eu acho que o empregador, o homem, ele tem que ter uma cautela ainda maior. Essa questão de conversar, de chamar atenção, de estar no ambiente. Eu acho que hoje as pessoas, infelizmente, assim, eu vejo uma geração assim muito melindrosa mesmo, Romulo. Eu não sei, diferente meio que da nossa geração, onde a conversa era um pouco mais direta. Hoje você tem que fazer muito arrodeio para falar algo, né? Então, se eu puder dar uma dica grave suas conversas, grave suas interlocuções com os funcionários para não ter nenhum mal-entendido. Às vezes uma frase fora do contexto. Hoje todo mundo chega no escritório, está gravando. Hoje é print para lá, gravação para cá. Então já parta disso. Eu, por exemplo, quando vou atender um cliente meu, eu gravo a conversa e falo que estou gravando. Então, quando eu faço um atendimento, eu digo para ele o seguinte: olha, nós vamos fazer um atendimento agora e eu vou começar a gravar o que você está me falando. Por dois motivos. Primeiro, para eu ter segurança na informação que eu estou colhendo, e o segundo motivo é uma questão mais de gestão, porque outro advogado vai fazer a peça, vai dar seguimento, ele vai ter ali a fidelidade do que está colocando. Mas isso é um modo de me assegurar de tudo, porque nessa conversa eu gravo a narrativa do cliente, o que é que ele está falando, com a ciência do cliente. A gente faz essa gravação pelo Zoom. Assina algum termo? Assina algum termo, assina o termo, e na própria gravação eu digo que está sendo gravado. E nessa conversa também eu faço todo o ajuste de contrato de honorários. Então, todo o ajuste de contrato de honorários, como é que vai ser o percentual, como é que vai ser o pagamento, fica tudo nessa gravação. E isso aí evita qualquer questionamento, qualquer coisa, mas eu não sabia, não me avisou e tudo, porque a relação com o cliente, às vezes, do advogado é essa. Bocado comido, bocado esquecido. Esquecido. A gente vai passando por umas situações, eu lembro muito bem, isso aqui eu estou falando do começo da advocacia, né, 14 anos atrás, por aí, eu estava fazendo uma audiência e nessa audiência a gente recebeu um valor. E o nosso contrato de honorários, quando estamos pelo trabalhador, regra geral é 30%. Então, de tudo que o trabalhador recebe, 30% vai para o advogado. E nesse dia, eu acho que a gente recebeu uns R$ 2.000 em audiência e o processo continuou. Desses R$ 2.000, eu peguei e tirei logo 30%, R$ 600 naquele dia. A cliente falou assim, doutor, eu não sei assinar. Eu disse, tá bom. Aí fui com ela para a secretaria, peguei a velha almofada, digital, né? A digital, taquei lá a digital dela. Ela tinha duas testemunhas que estavam no dia. Aí eu pedi para assinar e tal. Beleza, o processo andou. Quando foi 1 ano depois, 2 anos depois, saiu o grosso do processo, um alvará com valor bem maior. E aí me liga um advogado. Só, olha, a fulana me falou comigo porque ela não concorda que esse alvará saia no seu nome. Disse, por quê? Não, porque ela disse que o senhor recebeu um dinheiro em audiência e não passou para ela.
Aí eu, tá certo. Doutor, vem aqui com a cliente. Eu adoro, se acontecer um negócio desse, de chamar e falar olhando no olho, né? Esclarecer. Esclarecer olhando no olho. E aí a mulher fala assim, não recebi, não recebi, não recebi. Aí eu falei assim, senhora, a senhora lembra que a senhora assinou isso aqui e foi dentro da secretaria da vara. E tinha uma câmera lá na secretaria. Eu vou pedir as imagens daquela câmera. Olha o negócio de imagem de câmera, já passaram 2 anos. Atrás. Vou pedir aquela imagem daquela câmera e vai aparecer a senhora assinando. Só que o que vai acontecer é que a senhora vai responder um processo criminal. Rapaz, essa mulher foi lá, veio cá, lembrou que tinha assinado. Lembrou que tinha assinado, que tal. O advogado que acompanhou ela percebeu que era um golpe, né, digamos assim. Disse, não, doutor, você tem que receber mesmo o dinheiro. Eu recebi, fiz os repasses, tudo bem certinho. Desde aquele dia, Romulo, que eu falei assim, agora só sai dinheiro aqui do escritório de 2 maneiras. A primeira maneira, cheque nominal, e a segunda maneira, depósito bancário na conta do cliente. Se a gente recebesse, por exemplo, em audiência, R$1.000, Depositar. a ordem era o quê? Deposita os R$1.000 na conta do escritório, e aí saca do escritório e passa para ela dessa maneira, para a cliente dessa maneira. Então, assim, são esses tipos de segurança que a gente vai fazendo. Por quê? Infelizmente, criou-se uma imagem na sociedade pela falha de poucos, e eu digo com propriedade porque eu já fui conselheiro da UAB, do meu estado, já fui membro do órgão que revisa as questões de ética, né? Então, algum problema ético que o advogado tenha, a gente fazia essa revisão lá. E uma minoria acabou trazendo uma imagem para a sociedade de que o advogado não seria uma pessoa confiável, por conta de uma minoria. Quem é que nunca ouviu alguma conversa assim? É o que a gente vê em livro, é o que a gente vê em novela, em filme, o advogado que você citou aí, né? Aquele cara que vai fazer uma artimanha, vai desenvolver um enredo, etc e tal. Então, assim, do mesmo modo, você falou, os advogados. Mas quem também não tem essa imagem, ou se criou essa imagem do empregador, que é o que explora o trabalhador, que o trabalhador é sempre o hipossuficiente, é o que não sabe de nada, é o que está ali para ser enrolado pelo empresário, quando muitas vezes a gente sabe que não é. A gente sabe que não funciona assim. Mas o que a gente tem que fazer, acredito, é realmente criar protocolos e registros onde não fique só uma palavra contra a outra. Dentro dessa linha aí de registros e protocolos, né, a gente já falou dos assédios, eu queria falar um pouco da justa causa. Então, assim, como nós falamos aqui, tem pessoas realmente que agem de má fé, intencionalmente. Acho que você citou alguns casos aqui, citou um caso do atestado falso que não era, mas nesses anos aí, que eu acho 17, 18 anos que eu estou em cargo de liderança na eólica, eu já vi muitos absurdos, como atestado falso, com várias assinaturas diferentes. Então, no mesmo mês, a pessoa entrega atestados onde teriam 3 assinaturas diferentes do médico, ou como o caso que a gente vinha falando aqui também, de que comprovando a refeição que a empresa tinha que pagar, a pessoa pegou um recibo maior, né, onde infelizmente a gente que trabalha viajando, a gente até você vai almoçar no local e a pessoa fala, né, qual o valor da nota. Então, e tem pessoas que se sentem tentados por uma situação dessa e faz um valor, como na situação que eu me deparei, que era um valor onde o almoço era R$15 no local, e a pessoa almoçou por R$40 e pegou uma nota do jantar também, e era um restaurante que só abria no almoço, e isso durante meses, né? Então a pessoa fez isso durante o mês para ter aquele valor. O que fazer? Como que a empresa, que casos que dá justa causa, como seguir com isso, qual o benefício? Eu vou falar uma coisa aqui que pode doer no coração de algumas pessoas, tá? Mas eu vou ser, como é que se fala? Com amor, né? Vamos com amor, né? Me leve a bem, me leve a bem. Falar com amor. Põe amor nas minhas palavras. Põe amor nas minhas palavras. Muitas vezes o que acontece é que o mesmo empresário que não paga corretamente os direitos, que paga por fora, que não é o empresário que dá margem para isso acontecer, porque isso vira uma cultura. Então, assim, o empresário, o empregado,
que ele sabe que não está recebendo bem os direitos dele, que ele sabe que era para ter carteira assinada e não está tendo carteira assinada, que ele sabe que o salário dele está sendo pago por fora, ele começa, rapaz, vou tirar esse meu prejuízo aqui no almoço. Vou tirar esse meu prejuízo aqui numa viagem. Vou tirar esse meu prejuízo aqui. Os caras me pagam direito, eu vou apresentar esse atestado médico aqui nesse feriadão e tal. Não que uma coisa justifique a outra, Sim. mas acontece. Outra noção que o empresário tem que ter até chegar na justa causa é o seguinte: nós temos alguns mecanismos até chegar na justa causa. Nós temos advertência, nós temos suspensão, nós temos justa causa. A lei, ela não fala assim, Edgar, olha, tu dá 3 advertências para uma suspensão. Dá 3 suspensões, vai gerar uma justa causa. A lei, ela não fala isso. A lei, ela não diz o que é que merece uma advertência, o que é que merece uma suspensão, o que é que merece uma justa causa. Você sempre vai olhar a gravidade da situação. Agora, um erro muito grande que eu vejo os empresários cometendo, e os que são assessorados por nós, eu tento implementar uma visão diferente, é entender o quê? Advertência e suspensão não é um caminho para a justa causa. Não é essa, rapaz, eu vou dar uma advertência nesse cara aqui, depois vou dar uma suspensão. Não. Advertência e suspensão devem ser mecanismos de resgate. Sim. De resgate. De recuperar, Recuperar o funcionário. É aquele funcionário que é bom, mas que ele teve uma falha pontual, aqui e acolá, todos nós temos, algo que não comprometeu a confiança, não abalou a confiança na empresa, e eu quero só dar um te liga nesse funcionário. Rapaz, tu vai ficar de suspensão por um dia aqui, mas volta, cara, volta aqui, eu quero que tu... Não é para eu carimbar para esse funcionário, para eu dar uma justa causa no funcionário, não. O funcionário ruim, o que você não tem confiança, você não precisa nem esperar uma advertência ou suspensão, não demite logo esse cara. Essa demissão tem que ser rápida, porque ele vai, um cara mal intencionado dessa maneira, ele vai contaminar todo mundo. Então não espera para dar uma justa causa nele, demite mesmo pagando as contas dele normal e tudo mais. Agora, o que é que vai ser justa causa? Vai ser algo grave, porque é a pena capital que você dá no funcionário. Então, algo que abale a confiança. Se você me perguntar, Franco, uma falta de um funcionário pode dar justa causa? Depende. 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 Vamos lá, seguinte situação. Eu tenho um restaurante e tá lá no movimento e tudo, faltou um entregador, mas eu tenho 10 entregadores lá para fazer. Vai atrasar um pouco, mas minhas entregas vão ser feitas. Mas esse mesmo restaurante, eu só tenho um cozinheiro. E esse cozinheiro faltou porque ele está numa festa, em algo que não tem justificativa nenhuma. A falta dele é grave e suficiente para dar uma justa causa. É mesmo. Interessante, né? Viu a diferença de... Sim. Por exemplo... Mas como juridicamente embasar uma justa causa no motivo desse? A gravidade. A empresa teve que fechar as portas nesse dia. Porque o cara não porque foi. O cozinheiro não foi. Agora, se fosse um entregador, tinha mais 9. Tinha mais 9 fazendo. Entendeu? Por exemplo, uma justa causa já tranquila. Tirou dinheiro do caixa da empresa. Não importa se é R$1.000 ou se é 10 centavos, meu amigo. Roubo. Não importa. Quebrou a confiança. Pode ser 10 centavos, como pode ser R$1.000, como pode ser R$10.000. Agora, vamos falar, eu já fiz, muitos empresários já devem ter feito, não sei se o Rômulo já fez isso, mas já aconteceu de casos assim, eu vou ser bem sincero, eu não dei justa causa. Já aconteceu várias vezes, mas eu falar para o funcionário que nós poderíamos seguir com um boletim de ocorrência, chamar a polícia e seguir por esse caminho, ou ele poderia pedir demissão se assim ele quisesse. Não na Stores, né? Isso não aconteceu, graças a Deus, não houve, mas em outras empresas que eu trabalhei, eu já fiz. Agir errado, quem faz isso age errado. Agiu errado. Por quê? Porque você tinha um bom direito e não aplicou o bom direito. A justa causa, ela tem que ter alguns requisitos, dentre eles a tempestividade, a imediatidade, melhor dizendo, tem que ser imediato. Se tu sabe que teu funcionário está tirando um dinheiro aqui do caixa, tu não aplica a justa causa imediatamente, a lei entende que tu perdoou ele tacitamente. Aí o que é que acontece muito na prática? Acontece os empresários bem intencionados, que o cara não quer realmente fazer um BO desse cara. Fazer o BO, o cara não quer trazer uma situação ruim para o empregado. Trazer um passivo para esse empregado, né? Muitas vezes
puxar um problema, vai com o que esse cara está envolvido, ninguém sabe, com quem é que está perto dele. Desculpa a quem pergunta tá... de leigo, mas na carteira mostra que é justa causa, né? Ou não? Não. Ninguém, então, se for justa causa, o próximo contratante não sabe. Na carteira não vai estar, mas no termo de rescisão dele vai ter. Né? Vai ter o códigozinho de justa causa no termo de rescisão. Então o outro vai, se pedir o termo de rescisão, vai saber, né? Mas respondendo a tua pergunta, então assim, o que é que acontece muito? O empresário pode fazer essa justa causa, não faz, bem intencionado, e aí o cara pede demissão hoje, mas amanhã ele entra com outra ação, porque no pedido de demissão ele não recebeu o FGTS, ele não recebeu o seguro-desemprego, ele não recebeu o aviso, por exemplo, e aí ele pede dizendo que não foi aplicada a justa causa e pede a reversão do pedido de demissão e muitas vezes vai conseguir, porque você não aplicou a justa causa e ele consegue provar que foi forçado, digamos assim, a pedir demissão. Como ele vai provar? Ele pode ter gravado, né? Pode ter gravado. Pedir demissão tem que ser um pedido espontâneo, né? Geralmente a pessoa pede demissão por algo melhor para ela. Vai para outro emprego, ou então tá a fim de parar de trabalhar. E aí acontece desse jeito, mas eu também tenho que ressalvar que acontece muitas vezes do quê? Do empresário que não tem essa certeza toda, né? E que ele acaba botando uma pressão no funcionário para fazer esse pedido de demissão também. Então, assim, se você tem um indício, o que eu aconselho para o empresário, desculpa, vá e aplique a justa causa. Vá e aplique a justa causa. Ou não quer ter dor de cabeça com isso, demite logo, normal, sem justa causa, e paga o preço de não aplicar essa justa causa. Que foi o que aconteceu no nosso caso. Quando nós descobrimos esse fato, nós demitimos. Demitimos, não aplicamos justa causa, tínhamos provas? Sim. Confrontamos ele? Sim. Mas nós decidimos internamente que era melhor demitir sem justa causa. Já tivemos funcionário que deixou a esposa dirigir o carro? Não houve algo assim? Isso dá justa causa? Carro da empresa? Pode dar. E ainda se envolveu num acidente? Com certeza. Tá com o bem da empresa, né? Responsabilidade. Sim. Justa causa é praticamente tudo que vai quebrar sua confiança. Você vai ter confiança de novo no funcionário deles? De entregar um patrimônio da empresa? Provavelmente não, né? E justificadamente não. Que às vezes a gente, o coração, né? A gente pensa, não... Rapaz, nós perdoamos e ele continuou e tivemos uma relação muito, muito boa na sequência. Foi. Já tivemos funcionário que falsificou evidências na parte de reparo, falsificou. Mudou o número da pá, porque ele não tinha a foto correta, então ele falsificou a evidência para parecer que era da que ele perdeu. Depois nós encontramos na nuvem, nem ele sabia, mas a gente encontrou essas evidências, mas quebra a confiança. Mas essa história aí é muito mais profunda, né, desse cidadão, porque... foram muitas coisas, mensagens e acusações. Foi tão engraçado que a gente defende uma empresa de segurança. E aí o vigilante foi pego dormindo no posto de trabalho. E aí nós fizemos todo o procedimento, o protocolo, vem uma pessoa, tira foto dele, aguarda não sei quanto tempo, tira outra foto dormindo e tudo, bem certinho e tal. Aí demos a justa causa para ele. E aí na audiência o juiz perguntou, né? Você estava dormindo e tudo, aí ele falou o seguinte, olha, na verdade é porque tem uma técnica de arte marcial que eu finjo que estou dormindo para pegar algum inimigo. De repouso, né? Rapaz, mas isso aí... O juiz deu risada, né? Eu olhei pro juiz, o juiz quase que começa a rir, e eu me segurando para não rir. Mas o meu avô falava que ele não estava dormindo, estava descansando as vistas. É igual a história de soldado, que tá com um fuzil assim, ó. Fuzil assim na hora do turno, né? Lá como sentinela, aí o comandante da guarda chega e recruta aí. Amém. Não é fácil não, né? Opa, tava só orando aqui. Mas o cara ainda se saiu com essa, mas foi reconhecida a justa causa. Foi justa causa. Foi reconhecida a justa causa nesse caso. Então assim, o ser humano, cara, é muito complexo. A gente tem que realmente investigar. Rapaz, é tanta coisa para falar, mas eu tenho uma coisa aqui também importante, que é algo que até nós já discutimos internamente, depois voltamos atrás, já tivemos essa experiência e vimos que não deu tanto certo, e já pensamos até a testar novamente, mas não sabemos como lidar muito bem com isso ainda pela questão cultural. Trabalho
remoto, né? Acho que é outra coisa que a pandemia mudou, né? Essa digitalização de talvez de audiências online, de O home office, entendeu? né? Eu Rapaz, sou um entusiasta do home office. Tu é entusiasta. Como fazer com que isso seja palpável, aplicável e principalmente produtivo? Não é produtivo para todas as pessoas, isso é claro para mim. Eu acho assim, eu sou um entusiasta do home office E assim, e o aspecto do direito em relação a isso? porque onde você gasta mais tempo hoje é em locomoção, em atraso, em algo nesse sentido. Então, assim, para mim faz uma total diferença se eu vou fazer uma audiência e eu tô no escritório, mesmo que de home office, para fazer essa audiência, podendo atender outros clientes, podendo dar vazão a outras demandas e aguardando uma audiência telepresencialmente, né? Então, para mim faz muito sentido. O home office, a gente também tem que entender o que na época da pandemia, nós vivemos um arremedo de home office, né? Aquilo ali não era um home office. Era um home office você estar em casa, preocupado se a sua filha estava tendo aula, preocupado Se todo mundo ia sobreviver, enfim, hoje, se o mundo ia se acabar, né? hoje nós temos realmente condição de estar em home office dedicado 100% ao trabalho. Agora, é algo que você precisa de muito controle, né, quanto a isso. É uma nova concepção de controle. Não é mais o controle de eu ver o funcionário chegando 8 horas e sentando na mesa. É o controle de eu ver o que é que está sendo produzido. Então, assim, a tecnologia, ela se alia muito, né, nesse sentido. No escritório, por exemplo, eu tenho essa condição de controlar. Os advogados, eles vão me devolver peças. Então, eu vou saber se a peça foi feita ou não, se foi atendida ou não. Acho que é um setor comercial. Então, assim, você muda o jeito de encarar o que é produção, o que é produtividade, melhor dizendo, né? Produtividade, ela não tem mais a ver com horário, ela tem a ver com entrega. Então, quando você muda esse olhar da entrega, eu acho que dá A certo. empresa tem que estar madura. Eu vejo dois pontos importantes. A empresa tem que estar madura a ponto de saber as entregas, acompanhar as entregas, né, e sentir falta das entregas, e também a autorresponsabilidade, né? Não sei se todas as pessoas estão prontas para o home office. Eu acho hoje uma falta de educação um juiz me chamar para uma audiência presencial. Eu não consigo, assim, eu vou porque eu tenho que ir, mas vou injuriado. Porque, rapaz, eu podia estar no meu escritório, No meu no conforto. meu conforto aqui, e aí recebendo. Mas veste a bata também? Se for na sustentação oral, tem que botar, né? A beca. A beca, desculpa. Mas assim, cara, não entra pra mim quando eu tô ali naquele fórum, negócio atrasando, 2 horas uma audiência que é pra começar, não começa, e eu poderia estar fazendo a mesma coisa, Produzindo, né? Que enquanto aguarda, deixa no mudo ali e vai trabalhando. Você não consegue fazer mais nada se você estiver lá no fórum, né? Se você estiver lá no tribunal. E no escritório, não, você está lá até para o cliente também é mais confortável. Agora, sempre há as opiniões, né? Quando começou, aí falava, mas o advogado vai estar lá no escritório dele, instruindo a testemunha, conversando com o cliente dele pelo WhatsApp, dizendo como é que é para o cliente atuar e tal. E o que é que eu sempre falo desde aquela época? Rapaz, quem quer fazer errado, Edgar, sempre acha um jeito. Faz presencialmente, faz telepresencialmente, faz telepaticamente. Sempre acha um jeito. Sempre acha um jeito. Agora tem coisa que eu não admito, entendeu? Tipo assim, Romulo, já aconteceu de eu estar em audiência, isso antes do telepresencial, e aí começar a audiência, a juíza falar o seguinte: olha, eu quero que as partes e os advogados coloquem os celulares no centro da mesa. Aí a outra advogada puxou o celular, botou, a outra parte botou, o meu cliente falou assim: "Não, calma aí. Essa excelência, qual é a finalidade do juiz com isso? Não é evitar a comunicação entre o advogado e as testemunhas e tal. Essa excelência, se a senhora quer evitar essa comunicação, a senhora pega os telefones das testemunhas, a senhora cautela eles, porque o meu aqui é meu instrumento de trabalho. E do mesmo jeito que eu não vou pressupor que a senhora está de má fé, também não quero que a senhora pressuponha que eu estou me comunicando com ninguém, não. E ponto final. E ponto final. E foi acatado? E ela falou assim, doutor, vou fazer isso.
e foi acatado. Naquela época eu não tinha tanta inteligência emocional Sim. assim, que aí eu fiz, poderia ter parado por aí, né, Romulo? Aí eu falei assim, doutora, e agora eu quero que a senhora registre em ata tudo que aconteceu aqui. Aí ela não Aí gostou de balançou. registrar nada, isso deu por suspeita, né? Mas eu acho que assim, é você se dar o respeito, sabe? É. Eu não admito. Aí, assim, tem essa questão dos juízes, né? Muito aqui no nosso regional que eu falo do nosso tribunal aqui do Ceará, que tá essa pegada muito presencialista. Mas como tudo é cultura, por exemplo, o tribunal mais produtivo, trabalhista mais produtivo do Brasil foi o que adotou o modelo 100% telepresencial. E é onde? No Acre. Agora, por quê? Quem é que quer se tacar pro Acre? O cara passou no concurso por juiz e eu falo do Aí Acre, trabalha pessoal, de qualquer local. com É muito, a distância eu mesmo, falo né? com muito carinho. Meu pai mora lá e eu já morei no Acre, tá? Mas a distância, o cara quis fazer acontecer. Disse, Uhum. rapaz, já que a gente tem a oportunidade aqui de ser juiz num estado e quem sabe morar em outro, o que o advogado quer é processo despachado, é processo julgado, é Bora audiência trabalhar e acontecendo. Vamos trabalhar e deixar esse pessoal sem reclamação nossa. Aqui, por exemplo, os juízes estaduais, né? Aqui que tem que ir para o interior, são os mais produtivos telepresencialmente. O cara quer rodar 300 quilômetros para ir para uma audiência em Granja, em Camusim, não sei aonde, podendo só abrir O um computador. computador e fazer a audiência de onde ele tiver. Para isso dar certo, é só tratar o advogado bem, bom demais. Mas aí a gente está falando de outro nível de É, profissional, né? Aí a gente pega, às vezes, um auxiliar administrativo, não desmerecendo um auxiliar administrativo, mas um setor comercial, que ele precisa, às vezes, de uma injeção de ânimo da equipe. Isso acho que no comercial funciona diferente do que no meio jurídico. Eu acredito que essa motivação que gera É, aquela equipe comercial junta, então aquelas metas batidas, aquela sirene da empresa que vai tocar quando a gente vende o curso número tal do mês. tapa na mesa, né? Então, assim, eu sinto que tem situações que precisa dessa energia presencial. eu tenho duas visões sobre isso. Uma, essa que eu estou falando, mais voltada para audiência e tudo, e outra, a visão de dentro do escritório, né? Na visão de dentro do escritório, eu acho assim, quem perde mais com o telepresencialismo é o funcionário. Eu acho. Perde em network, perde em estar junto com o dono ali, aprendendo ali no calor e tudo, mas dá para controlar. Agora, eu acho que quem perde mais é talvez quem acha que está ganhando mais. É o que perde mais. Entendi. Essa possibilidade de estar agregando e sendo agregado, né? Exatamente. Que Sendo é agregado. diferente, né? Eu queria, antes de terminar, falar de mais um assunto aqui para a gente sair totalmente agora Pois é, eu do queria sair do mercado. direito, queria sair um pouquinho do direito, porque Eu quero falar do cordelista, né, e pedir guitarrista, falar um pouquinho. Eu queria, antes da gente finalizar, a gente já passou de 1h30 aqui, eu acho que o Rômulo talvez tenha mais alguma pergunta, mas eu queria ouvir, se possível, um cordel, né, finalizar com um cordel. Interessante. Né? Rapaz, essa história do cordel, só contar aqui como é que Como foi começou isso aí? quando começou, né? Meu avô, Edson de Fama, ele é cheio de história, Para contar aqui umas rápidas dele aqui, ele tava, ele tinha um neto que acompanhava ele no serviço e tudo, aí só para ver o carinho dele com o neto, né? O neto desobedecendo ele virou pro neto e falou assim: "Caba sem vergonha, não te dou uma surra agora que eu nunca te dei um beijo." Só para ver o nível, o nível de carinho. Mas assim, cara, tem tanta filosofia por trás disso, né? Assim, vou não te dou uma surra que eu nunca te dei um beijo. É uma consciência assim, Sim. se fosse Freud falando isso de outra maneira, mas, né? Mas assim, e aí outra vez ele só andava de moto e caiu nessa moto, e adquiriu labirintite. Eu conversando com ele depois, ele falando assim: meu filho, eu levei a queda dessa moto, fiquei sem saber quem é que ia cuidar dos meus peixes, preocupado como é que minha família ia se alimentar. Na outra semana, minha mulher, a atual mulher dele, contratou 3 funcionários, ficou tudo resolvido. Eu vi naquele dia que se eu tivesse morrido, eu só tinha feito falta para mim, para mais ninguém. Outra lição dele, né? É verdade. E aí ele cheio dessas coisas. Quando ele fez 80 anos, aí eu fiz um cordel contando a história, é, resumidamente, a trajetória de vida dele,
de quando ele saiu do Ceará, ele era do interior, perto do Iguatu, saiu com 6 anos de idade, pro A Copiara, Maranhão. hein? Não, eu esqueci o nome, mas é por ali. E aí ele morava no Sertão Brabo, trouxe toda a família e tudo, aí fiz esse cordel pra ele. Rapaz, ele se empolgou tanto com esse cordel que depois inventou essa viagem aí de fazer do Maranhão pro Ceará a pé. E aí, de vez em quando, eu não venho com nenhum cordel aqui perto para falar, mas posso procurar algum aqui. O que eu gosto de fazer é pegar situações Uhum. da vida realmente prática, né? E transformar em cordel. Teve uma que eu fiz aqui, que foi na sala de audiência, deixa eu ver se eu acho. E aí eu estou transformando algumas histórias em cordel, né? Que é a questão da testemunha torcedor. Vou contar uma história que comigo se passou. Durante uma audiência, o negócio desandou. A pergunta de um juiz e uma resposta infeliz da testemunha torcedor. Naquele tempo, doutor, juiz eu não conhecia. Chegava naquele fórum para a testemunha dizia: você não tem amizade, nem interesse nem maldade, era tudo que eu fazia. Só que naquele dia o juiz assim falou: testemunha, então diga, para quem tu é torcedor? Fale agora com firmeza. Ceará ou Fortaleza? Ela disse: eu sou o vovô. Nessa hora, meu senhor, até achei engraçado. Que juiz gente boa, que cabo mais arretado. Só não podia esperar, na peça que ele ia pregar, esse pobre advogado. Sem se fazer de rogado, o juiz foi mais além. Amigo, se fosse um jogo, tu tava torcendo para quem? Foi quando aquele inocente, apontando o meu cliente, gritou para esse também. Com uma cara de refém, eu fiquei agoniado. O juiz disse sorrindo: meu doutor advogado, o senhor presenciou. Ela foi quem falou, eu só fiz o meu trabalho. Com aquele ato falho e sem forma de socorro, conversei com meu cliente, resolvi fazer acordo. Mas pensei naquele dia, sentimento de agonia, desse não passo de novo. Hoje alerto bem o povo, que isso sirva de farol. Cuidado em audiência, tem juiz que joga anzol. Se ele te perguntar, Fortaleza ou Ceará, diga que tem raiva de futebol. Boa, muito boa, viu? Cara, isso aqui, eu tava na audiência, né? Aí a gente sempre faz aquelas perguntas técnicas para testemunha. Você é amigo? 99% diz que é amigo. Tem interesse? 99% diz que tem interesse. Hoje em dia eu já faço diferente. Quando fala que é amigo, eu pergunto: tu anda na casa dele? Não. Ele te empresta dinheiro? Não. Não. Então tu não é amigo, né? Tu é colega É de trabalho, conhecido. conhecido, tal. Naquele tempo eu não tinha essa experiência e eu falava só assim: ah, não é amigo não, não é amigo não, não é amigo não, tal, beleza. Chegou na audiência, o juiz: é amigo? Não. Tem interesse? Não. Certo. Você torce Ceará ou Fortaleza? Cara, torce Ceará. Aconteceu E mesmo. quando o Ceará tá jogando contra o Fortaleza, você torce pra quem ganhar? Não, torço pro vovô. E aqui, você tá torcendo pra quem ganhar? Tô torcendo pra aquele ali. Aí virou pro meu cliente. Meu Deus do céu. Aí o juiz, ele só olhou assim: doutor. Mas o juiz é desenrolado, Aí viu? falou assim, Aí o juiz já desqualificou ele. eu falei assim, doutor, não posso fazer nada e tal. Mas é uma coisa muito fora da técnica, né? Mas o Ah, interessante, mas foi induzido. é que Mas foi esperto. eu fiquei tão indignado com isso, que aí na semana seguinte, né, fui fazer outra audiência, era outro juiz, aí era uma senhorinha, a testemunha, ainda lembro. Aí eu falei assim: olha senhora, a senhora não é amiga, não tem interesse na causa, tal. Não, olha, a senhora não é amiga. Aí eu fiquei pegando no pé dela. E outra coisa, se perguntar se a senhora gosta de futebol, se a senhora torce para Ceará, Fortaleza, a senhora disse que nem gosta de futebol, a senhora entendeu isso. Homem, mas eu fiquei perturbando a senhorinha, perturbando. Era o mesmo juiz. Era outro juiz. Aí quando começou a audiência, né? Aí o outro juiz chegou, chamou assim: a senhora é a dona Maria, não sei das quantas? Eu sou, mas eu não sou amiga, eu não tenho interesse na causa e eu não gosto de futebol. Cara, aí o outro juiz ficou olhando assim pra mim. Muito bem, doutor Amado. Que eu tinha. Já sabia. Explicado pra ela. Sabe? E aí, eu falo disso para ver a inexperiência do advogado de não conhecer das pessoas, né? Uhum. Porque para aquele juiz lá fazia sentido eu ter feito. Pra Para esse já não fazia sentido, não. porque ele não fez essa. Ele não faria esse tipo Talvez de nem abordagem. iria por esse caminho. Nem iria, nem nada.
Enfim, então são essas coisas assim da audiência que aí a gente volta para falar de personalidade, né? No final das contas. Mas muito 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 bom, bom. muito Acho que um bom. Eu acho que bate-papo aí. cabia outro para falar mais coisas, Cabe né? outro mais pra Parte dois. frente aí, Fica à parte vontade. 2. Parte 2, mas queríamos aqui agradecer a sua disponibilidade aí, sua hora, tá? De estar aqui com a gente, contribuindo para um público que é carente muitas vezes dessas informações e que às vezes não tem acesso fácil. Às vezes o acesso é através da empresa, tem situações que ele, ou então o acesso é enviesado por um advogado com interesses espúrios, entendeu? Uhum. Então, quando ele recebe a informação limpa, eu acho que para ele fica mais claro onde os direitos dele são ancorados e onde ele pode solicitar esses direitos. Então, para a gente foi muito interessante. Espero que o público tenha gostado. Compartilhe esse vídeo aí, Uhum. nos indiquem para outras pessoas, curta esse vídeo também, né? Conteúdo muito bom, então agradeço demais. Gostaria também de abrir um espaço, se quiser Sim. agradecer, falar algo Falar aí um para pouco do seu finalizar. escritório, falar um pouco do seu podcast, dizer os seus arrobas aí, como pode seguir Franca Almada. Primeiro agradecer, tá? A chance, a oportunidade de estar aqui. O Romulo é um parceirão aí. A gente meio que lá atrás pensou várias coisas, né, Romulo? E Foi. agora as coisas estão saindo do papel, né? Eu fico feliz aí de ver o seu livro, de ver o podcast, de ver as empresas aí, de acompanhar seu crescimento. Edgar, tendo a felicidade de conhecer ele pessoalmente agora, mas já sabia até do bordão. Legal. Estamos bem, muito bem. Isso é legal. Quando tu falou isso, eu fiquei pensando, né? Eu tô agora falando, viciado em The Chosen, né? Aham. E ele fala Fantástico, do né? Shalom Shalom, né? Tem o Incrível. Shalom e o Shalom Shalom, É, né? Tem o muito bem, muito bem. O bem bem e é o muito muito bem. bem, né? Shalom Shalom. E é uma felicidade estar aqui. E assim, eu queria finalizar só contando assim rapidamente por que que eu virei advogado, talvez, né? Minha primeira causa, né? Quando eu tinha, Romulo, mais ou menos uns 12 anos de idade, tinha um colega nosso lá do condomínio, a gente morava num condomínio grande, que comprou um poodle, e naquela época não tinha essa facilidade de cachorro ser criado em Condomínio. apartamento, em condomínio, né? E foi uma revolução lá, o síndico querendo tirar esse cachorro e tal. E eu organizei lá uma revolução, um movimento, só que fiz muito errado. Eu peguei, fui na porta do síndico, peguei umas canetinhas e pichei lá, fora daí, né, naquela época e tal, pensando que ia resolver o problema. Isso na tua E adolescência, né? 12 anos, né? Pronto, 12 anos. E aí me viram, né? Me deduraram, minha mãe ficou sabendo. E ela falou assim: ó, agora você vai pegar um balde com sabão e vai lá limpar. Vocês, Limpar. não, mãe, eu pago a empregada aqui pra ela ir, eu tenho a minha mesada. Não, você vai. E Você outra que- coisa, você vai dar uma volta no condomínio com o balde para o pessoal saber que é você que vai limpar. E aquilo ali foi uma vergonha tão grande para mim que eu até tinha uma paquerinha com a filha do síndico e tal. Fiquei lá Perdeu a paquera. perdi tudo. O síndico não queria saber desse gênero. E depois daquilo ali, aí minha mãe falou assim: agora você quer fazer do jeito certo? Nós vamos no juizado de pequenas causas. Eu não lembro tecnicamente como é que foi, se chegou aí para o juizado, se não foi e tal. Mas naquele momento ali foi a minha primeira experiência assim de Falei, defender um né? direito de alguém Fantástico. e de assim pelo caminho certo, né? Então eu tenho muito gravado isso. E aquilo ali também, Edgar, eu acho que depois não foi a primeira vez que eu fiz uma coisa errada e deu errado. Então, assim, tudo que eu faço errado eu vi que dá errado. Então, já. Talvez se tivesse dado certo, não tinha sido bom, né? Foi bom, foi porque deu errado. Então, essa mentalidade do advogado, de ser aquele cara que está ali na frente, de ser aquele cara que vai ficar acordado para o cliente dormir. Rapaz, agora o seu problema é meu. Traga aqui que o seu problema é meu. E de conseguir dormir, que muito tempo na minha advocacia eu não conseguia dormir com esses problemas dos clientes, né? E aí depois você vai desenvolvendo técnica e tudo. Então foi bom falar aqui. Eu estou falando isso porque não sou melhor advogado que ninguém, nem acho que sou o único que atua dessa maneira. Aliás, tem muitos advogados bons, muitos advogados honestos, muitos advogados, a grande Verdade. maioria, que vocês realmente podem confiar. Então, eu quero deixar essa mensagem do seguinte, que o advogado, ele
você tendo a confiança de um advogado de confiança, você vai prosperar com mais facilidade, seja na sua empresa, seja você como pessoa física, seja em alguns outros projetos, porque realmente a lei, esse emaranhado de complicação, e a gente tem que ser esse facilitador. E eu fico aqui muito feliz de ter facilitado de alguma forma, com a nossa experiência. Às vezes o que a gente fala mais tecnicamente é o que menos alcança. Às vezes é uma história dessa, um Sim, acontecimento desse em audiência, que vai despertar uma pessoa que não vai passar por isso, né? E dizer para quem quer nos encontrar, nossas redes sociais, a minha rede particular é @francoalmada_azevedo. Lá vai ter um conteúdo muito direcionado para advogados e advogadas, né? Nós temos o curso Mentalidade Trabalhista, que vamos abrir em breve novas turmas, e sempre estou falando para advogados e advogadas. Eu entendo que tenho como missão trazer esse respeito para os advogados. Eu acho que o advogado, quanto mais ele for respeitado de uma forma geral, de você estar numa mesa com um advogado, você estar na sala de audiência com um advogado e partir que é uma pessoa de boa fé, eu acho que melhora para todo mundo. E é esse trabalho que eu tenho que fazer, porque, como o Edgar falou aqui, tem várias situações onde o advogado pode se tentar a Uhum. receber um valor a mais, a ir por um caminho de esperteza, mas essas situações elas não se sustentam. Uhum. Para quem quer viver da advocacia, você tem que ter uma coisa que é o nome. E o nome é o mais importante de tudo. Também, se puderem acompanhar a gente lá no podcast, Amigos de Lei, @Amigos de Lei, e também no nosso escritório, @Almada e Sobreira. Então fica aí fantástico. os nossos contatos e agradecendo Uma mais uma mensagem vez. final aí, Não, né? eu queria antes da mensagem final, se você pode dar uma recomendação para quem está começando a estudar direito, no qual a minha filha se encaixa. Débora está começando a estudar Legal, legal. direito, tá no primeiro, tá apaixonada, me mandando fotos, vídeos, feliz com o que está aprendendo. Então, que recomendação você daria para Débora e para tantos outros estudantes de direito aí? Não estude direito. A primeira recomendação é essa. Não é que vá deixar a faculdade, não. Não estude só direito. Quem só sabe direito, nem direito sabe. Então, assim, onde o advogado, onde o profissional do direito, seja juiz, seja advogado, seja promotor, onde ele tem que entender é de pessoas. Então, alcance as pessoas que o direito vai ficar mais fácil de você demonstrar o direito. Então, assim, a dica que eu dou para os estudantes, por exemplo, quer aprender sobre a audiência, mais do que em qualquer especialização, em qualquer faculdade, vá lá e assista a audiência. Vá lá no Uhum. fórum trabalhista e assista a audiência. Veja como é que as pessoas entram na sala, como é que elas saem da sala. Veja o que é que o advogado pode fazer para transformar a situação das pessoas, a vida das pessoas, né? Você vai estar representando outra pessoa. Então, você saber se comunicar, a comunicação ela é tudo na advocacia, porque você sempre vai estar falando por alguém, pedindo algo a alguém. Então, você vai estar falando pelo seu cliente, pedindo algo a outra pessoa que é o juiz, no mais das vezes, né? Então, essa é a grande dica que eu dou. O direito, ele é o básico. E para finalizar aqui, voltado para os advogados, eu acredito em 3 pilares: caráter, conhecimento e coragem. O advogado que ele tenha caráter, tenha coragem, mas não tenha conhecimento, vai ser aquele advogado brigão. Aquele advogado que vai ser muito corajoso, um bom caráter, mas ele não sabe na lei onde é que o cliente dele está sendo atacado. O advogado que ele tenha conhecimento, tenha coragem, mas não tenha caráter, vai ser o advogado que vai enganar o cliente dele, que vai dar prejuízo. Vai ser um cara com muito conhecimento, com coragem para fazer até o que é errado, mas não com caráter. E o advogado que tenha caráter, tenha conhecimento, mas não tenha coragem, ele vai ser frustrado. Porque ele vai ser um cara de boa fé, ele vai saber o que tem que fazer, mas ele não vai ter o pulso para agir, quando muitas vezes a gente tem que agir na advocacia, sem temer desagradar qualquer autoridade ou algo desse sentido. Então, dica 1, não estude só direito. Dica 2, aprenda a comunicação. E dica 3, forme aí nesses 3 pilares, caráter, conhecimento e coragem. Fantástico. Muito bom, E eu fantástico. queria pedir aí o Franco uma mensagem final, tá?
deixasse aí pros... Depois dessa mensagem vai pedir outro final. Vou Mensagem dessa. pedir uma mensagem final. Bom, esse ano na minha vida foi um ano que eu resolvi me dedicar a um pilar que estava bem esquecido, que era o pilar espiritual. Boa. E aí eu acho que tudo vai acontecendo depois que é, a trajetória vai se alinhando para isso. E são nas mínimas coisas, né? Eu comecei a assistir essa série The Chosen, e aí já começa a família toda A se envolver, se né? envolver, a ficar curioso, a pensar também junto nisso. A gente, inclusive, na Semana Santa agora foi pro cinema, né? Assistiu The Chosen. Chorar. E aí as histórias vão virando mais empolgantes e você vai vendo mais assim a realidade, né? Então, se eu puder deixar uma mensagem final é dizer que eu ouvi uma história, como que foi o seguinte, e fez muito sentido para mim. Disse que tinha dois irmãos que estavam na casa dos avós, e aí eles estavam brincando no quintal, e o irmão mais novo matou um pato. Foi atirar com estilingue e matou um pato. E aí era o Pedrinho e a Mariazinha. E aí quando foi mais à noite, a avó dele falou assim, Pedrinho, aliás, Mariazinha, vem lavar a louça aqui. Ela falou assim, não, o Pedrinho vai lavar no meu lugar. Aí olhou para o Pedrinho e falou assim, tu lembra do pato que tu matou? Vou falar para a vovó. Aí o Pedrinho lá foi Lavar. Lavar a louça. Aí no outro dia o vô foi limpar lá o celeiro. Pedrinho, Mariazinha, vem aqui limpar o celeiro. Eu disse, não, o Pedrinho vai no meu lugar. O Pedrinho olhou para ela e disse, tu lembra do pato que tu matou? Pois tu vai no meu lugar agora para limpar. E isso foi uma semana, a Mariazinha não fazia mais nada por conta desse tal desse pato. E aí o Pedrinho disse, rapaz, não aguentou, chamou a avó dele. Disse, vó, tenho que lhe contar uma coisa muito importante. Disse que foi, eu matei o pato. Aí a avó dele falou assim, meu filho, eu já sabia. Eu só queria saber quanto tempo você ia ficar escravizada de não me contar a verdade. E muitas vezes a gente fica escravizado por algo que cometeu, por um pecado que cometeu, mas Deus já sabe de Já tudo sabia. e já perdoou tudo. Então, a mensagem final é essa. Esquece o pato, você já foi perdoado e não tem nada que Deus não saiba. Viva de verdade. Amém. Viva. Incrível, acho que Então merecia a gente ouviu muito conhecimento, né, jurídico, e no final acho que a gente está ouvindo aqui uma mensagem que realmente do coração, né, do flanco, e que nos toca de maneira muito profunda. Não é um tema que a gente aborda muito aqui, mas a gente entende, inclusive falamos no começo aqui do podcast, que a nossa vida ela deve ser a nossa Bíblia, né? E de que a nossa maneira de evangelizar é como a gente trata um funcionário, como a gente trata um atendente de um restaurante, como a gente trata os nossos dentro de casa, os né? nossos, principalmente dentro de casa, e eu acho que, de alguma maneira, essa mensagem aconteceu para tocar alguém que está nos ouvindo até aqui. Então, agradeço aí que você está até aqui acompanhando esse podcast. Se você considerou esse conteúdo relevante, curta, compartilha, envia para alguém, se inscreva no canal, vem conosco. Patrocine esse podcast. Patrocine esse podcast e nos siga aí para mais conteúdos relevantes como esse. Um abraço a todos aí. Fica com Deus. Valeu. Até mais.